Pastor Jardel, se eu não congregar, eu perco a minha salvação? Queridos, essa tem sido a pergunta de algumas pessoas e eu sei que para alguns parece ser simples a resposta, mas para alguns tem sido algo complexo e preocupante. E por que essas pessoas perguntam isso? Se deixar de congregar, eles deixam de ser igreja, eles perdem a salvação? Porque de fato existe essa dúvida na mente de muita gente. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão mais congregando, porque simplesmente não suportam mais fazer parte do sistema opressor, herético e corrompido que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu estou aqui para esclarecer você essa dúvida e é sobre isso que nós vamos falar agora. Tem existido nos últimos dias, meus irmãos, muitas pessoas totalmente insatisfeitas e inconformadas com o sistema opressor, explorador, tá? E herético de muitas igrejas evangélicas. E essas pessoas são pessoas sinceras, que amam a Deus, que temem a Deus, que querem de fato andar na verdade, viver a verdade, congregar com a igreja de Cristo. Só que elas não suportam mais congregar nesse sistema opressor. Ao passo que outras, mesmo vendo que é um sistema opressor, explorador e enganador, entendem que precisam congregar nessas igrejas, mesmo assim tem que congregar, porque se não congregar vão perder sua salvação. Esse também é o questionamento de alguns. Pastor, eu estou vendo aqui, tem muita heresia, muita apostasia, muitos falsos profetas, mas eu tenho que congregar, porque se eu não congregar, eu vou perder minha salvação. Então, tenho que congregar em qualquer igreja. Então, primeiro, a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Antes devemos nos admoestar, tanto quanto mais nós vemos que aquele dia vai se aproximando. E exatamente o autor aos Hebreus vem falando dos irmãos, da vida em comunidade, porque congregar é isso, querido. Congregar é viver em comunidade, é se reunir em comunidade, ter uma vida em comunidade, com os irmãos, participar de cultos, se envolver com a obra de Deus, participar dos evangelismos, estar junto nas reuniões, nos cultos, junto com a igreja cultuando a Deus, adorando o Senhor. E isso é muito saudável, isso é muito bom e de fato isso fez parte da igreja desde os seus primórdios, no tempo apostólico, até os dias de hoje. Nós vamos ver nas Escrituras Sagradas, Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja sempre junta, reunida, sempre junta, congregando, era na casa de uns irmãos, na casa de outros irmãos, tinha ali sempre um grupo de irmãos ali, juntos, cantando, louvando, estudando a palavra de Deus. Nós vemos irmãos às vezes em cenáculos também reunidos, adorando, louvando o Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. E o congregar, ela sempre fez parte da igreja. Nós vemos Paulo escrevendo cartas, Tiago, Pedro, escrevendo cartas, João, para comunidades, comunidades de cristãos espalhados por muitas partes do mundo. Então é prova, claro, prova viva, óbvia, que a igreja se congregava sim. Agora, a questão é, eu tenho que congregar para que eu possa ser salvo? Eu preciso congregar para não perder minha salvação? Quero dizer para você, querido, que deixar de congregar não tira de você a sua salvação, tá? O simples fato de você não estar congregando numa igreja evangélica, fazendo parte de uma igreja, de uma comunidade, isso de modo algum vai interferir na sua salvação. Obviamente que é importante congregar, é essencial para a vida do cristão, a comunidade, o convívio, a comunhão, o envolvimento com a obra de Deus, traz mais fervor espiritual para as nossas vidas. Agora, simplesmente ir congregar em qualquer igreja, porque achar que tem que congregar, então aí também é outro equívoco e a gente precisa separar e dividir essas coisas, tá bom? Então vamos entender por partes. Primeiro, entenda, se você deixar de congregar, você não perde sua salvação, ok? Se por acaso onde você está morando, na cidade que você mora, você não consegue encontrar uma igreja bíblica, genuína, legítima e verdadeira, lembrando, claro, que não existe igreja perfeita. Todas as igrejas são imperfeitas. E igrejas têm sim, até as igrejas mais sérias que você conhece, mais bíblicas que você conhece, ela tem sim algum equívoco teológico. Agora, claro, um equívoco teológico é diferente de heresia, tá? Dessas pregações heréticas, dessa distorção absurda da palavra de Deus. Um equívoco teológico é algo que pode ser observado, algo que pode ser corrigido, e a gente vê ali a sinceridade daqueles irmãos pregando aquele equívoco, e são pessoas que realmente estão dispostas a mudar para a verdade, a consertar o equívoco teológico. Tá? Você vê que são pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que pregam a verdade, que zelam pela verdade, mas que acabam cometendo algum equívoco teológico, isso não tem problema, tá bom? De maneira alguma. Tá? Então, mas se você na sua cidade
não consegue encontrar uma igreja bíblica, uma igreja que realmente prega a verdade, anuncia o santo evangelho verdadeiro de Cristo, meu irmão, você vê que é um sistema opressor, só está preocupado com dinheiro, com dízimo, com votos, com propósitos, com ofertas e tudo mais, tá? E distorce a palavra de Deus, distorce o evangelho de Cristo. Então, de fato, meu irmão, você deve realmente fugir dessa congregação. Ah, pastor Adel, mas eu tenho que congregar. Precisamos congregar sim, mas aonde? Na igreja de Cristo, com o povo de Deus, não em qualquer igreja só porque é evangélica. Você tem que entender isso, meu irmão. Então, eu aconselho você a procurar sim uma comunidade, procurar sim uma igreja evangélica onde você possa fazer parte de uma igreja bíblica, tá? Uma igreja evangélica que eu digo não está ligado ao sistema evangélico, mas uma igreja bíblica, uma igreja que realmente zela pela verdade. Se procure, vá numa igreja, 10, 20, 30, 1000 igrejas, você não tem obrigação de chegar na igreja e dizer, eu quero fazer parte aqui, eu quero congregar aqui. Fica tranquilo, você não precisa se precipitar quanto a isso, tá? Peregrine, procure até encontrar. Se você encontrar, participe, se envolva, ajude, esteja junto com aquela congregação, tá? Ajudando aqueles irmãos no trabalho do Senhor. Se você não encontrar, tá? Aí o nosso próprio ministério oferece uma congregação online exatamente para apoiar essas pessoas, tá? Para dar assistência a essas pessoas. Nós temos trabalhos semanais, tá? Aqui mesmo pelo meu canal, pelo canal Missão de Fé também, pelas redes sociais. Nós temos um trabalho pela nossa web rádio, radiomissãodefé.com. Temos um trabalho onde a gente procura assistir os irmãos. Tem o meu e-mail, pastorjadelfernandes@gmail.com, onde eu passo aconselhamento também, tá? Enfim, a gente tem desenvolvido um trabalho para dar assistência a esses irmãos que querem congregar, mas não estão encontrando uma igreja verdadeira, bíblica, legítima, e por isso não querem mais fazer parte do sistema, e eu concordo com você plenamente, tá? Enquanto a isso, também não se preocupa. Se você deixou de congregar num local desses aí, perdeu a salvação. Não vai perder a salvação de maneira alguma, querido. Deus que nos deu a salvação, Ele de modo algum vai tirar a nossa salvação, tá? Ao passo que há outras pessoas que estão congregando em igrejas heréticas, totalmente heréticas, porque dizem assim, não, eu tenho que congregar. Então, como eu não estou encontrando a igreja bíblica, então tem que congregar, nem que seja nessa igreja herege aqui. É muito herética essa igreja, muito apóstata, mas eu tenho que congregar, porque senão eu perco minha salvação. Esquece esse negócio de perder salvação, meu irmão. Você não vai perder sua salvação se você deixar de congregar. Aliás, é um erro e é maléfico para a sua vida, para a sua compreensão doutrinária, é maléfico para a sua estruturação espiritual na palavra de Deus, você fazer parte de uma igreja herética. Por quê? Porque mesmo que você esteja vendo muita heresia ali, você está fazendo parte. Você está apoiando com a sua presença, você está apoiando com as ofertas que você dá, ok? Você está dando força para aquela igreja crescer cada vez mais, você acaba influenciando pessoas com a sua presença naquela igreja herética ali, tá? E a doutrina que você está ouvindo ali, queira ou não queira, ela vai fazer parte de você. Ela vai fazer parte de você. Então, eu aconselho, se você não está encontrando uma igreja bíblica na sua cidade, meu irmão, eu aconselho você sair dessa igreja herética. Se é de fato uma igreja herética, apóstata, opressora, você tem que sair e começa a peregrinar procurando igrejas bíblicas e verdadeiras que realmente pregam o evangelho do reino, tá? Mas procura uma igreja para congregar, isso é muito importante. Se você não encontrar, aí você pode ficar conosco online durante um tempo, até você encontrar uma igreja física para fazer parte, tá? Mas essa questão de achar que perde a salvação porque não está congregando, isso não existe. Quem inventa isso, meu irmão, são exatamente os líderes que querem manter você lá, preso ali, tá? Te sugando, te explorando, tá? Usurpando o que você tem. Eles que inventam isso e pregam esse evangelho de terror, né? Colocando terror na mente das pessoas, medo na mente das pessoas para manter você preso ali. Seja liberto pela palavra de Deus, meu irmão. Então, se deixar de congregar, você de modo algum perde sua salvação, tá? Mas procura uma igreja bíblica para você congregar, isso é muito saudável. Você participar dos cultos periódicos, né? Uma vez por semana ou 2 vezes por semana, tá junto com os irmãos, ok? Então, algumas pessoas também acham que pelo fato de não estão congregando, porque não estão indo para aquele santo lugar, aquele templo santo, aquela casa de Deus santa, aquele altar santo, aquele local santo, tá? Aí tem que ir para ali porque aquele local é santo. Outro erro, outro equívoco, porque aquilo ali, meu irmão, é só pedra, aquilo não tem valor algum espiritual, aquilo não é casa de Deus, aquilo não tem nada de santo. A casa de Deus somos nós somos o templo do Espírito Santo, nós reunidos somos a igreja de Cristo, ok? Então tem esse negócio de estar naquele santo lugar, não existe nada disso. Foi mais uma coisa também
também que o sistema inventou para poder colocar na mente de vocês, tá? Então esquece isso. Tira isso da sua mente, que não existe nada disso, ok? Santos somos nós, o altar de Deus é o nosso coração e nós é quem somos o templo, a habitação e morada de Deus, tá bom? Então, querido, procura a igreja bíblica. Agora, existe também um problema onde muitas pessoas deixam de congregar por causa de defeitos, por causa de problemas, por causa de pequenos erros teológicos, tá? E também você não pode deixar de congregar também por isso. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Se você, meu irmão, fundar a sua própria igreja, vamos dizer assim, né? Se você fundar o seu próprio ministério, a sua própria igreja, no decorrer do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ter coisa lá que você também não vai concordar e que você talvez não vai poder fazer nada para mudar, tá? Então não existe igreja perfeita, meu irmão. Toda igreja é imperfeita. Também não vai sair de uma igreja porque você viu problemas ali, imperfeições ali, meu irmão. Porque não existe igreja perfeita. A própria igreja dos apóstolos tinha suas imperfeições, tinha seus problemas, tinha suas dificuldades, tá bom? Então, deixa de colocar defeito, ok? Apostasia sim, heresia sim, ok? Heresia, distorção do evangelho, absurda, exploração, você vê ali a ganância, a exploração, isso sim você tem que sair correndo. Agora, defeito, equívocos, meu irmão, tem coisa que a gente tem que relevar, que a gente pode relevar. Afinal de contas, ninguém é o detentor absoluto da verdade, só há um dono da verdade, que é o próprio Deus, ok? Mas vamos aqui trabalhando para o Senhor, servindo o Senhor e procurando apacentar as igrejas de Cristo, as ovelhas de Cristo, e juntos de mão dadas, meu irmão, com a força do Espírito Santo, trabalhando, avançando, para que possamos, pelo poder da palavra de Deus, resgatar mais vidas das mãos dos hereges, dos apóstolos, do sistema opressor e procurar ajudar para trabalhar, apoiar essas pessoas que estão aí dispersas e precisam ser ajuntadas. Então para de dar ouvido também a alguns desigrejados revoltados, tá? Que dizem que não tem que congregar, que não precisa ir para aquele prédio, porque aquele é pecado, sei o quê. Para de dar ouvido a esse tipo de gente também. São pessoas que você vê que são pessoas amarguradas, invejosas, tá? Que não tem Deus, que são pessoas que acham que estão lutando contra o sistema, mas estão lutando contra o evangelho, contra a própria igreja, e achando que são ortodoxos, que estão com a doutrina certa. E na verdade não é, meu irmão. Nunca os irmãos ficaram dispersos, sozinhos, né? Simplesmente por rebeldia de não querer congregar, certo? É muito saudável congregar, fazer parte de uma comunidade, seja ela numa casa, numa garagem de uma residência, embaixo de uma árvore, num prédio alugado, não importa, é importante congregar. O que importa mesmo ali é a doutrina, é o que está sendo ensinado, é o que está sendo pregado. Isso sim é o que importa, tá? Então que Deus abençoe sua vida, espero ter ajudado aí no entendimento de vocês.